Você está vendo sinais de inflação? Começando a aumentar? Estamos vendo uma inflação muito substancial. É muito interessante. Estamos aumentando os preços. As pessoas estão aumentando os preços para nós. Está sendo aceito. Quero dizer, não é, você sabe, construção de casas. Quero dizer, você sabe o custo de termos 9 construtoras de casas, além de nossa operação de habitação manufaturada, que é a maior do país. Então, realmente fazemos muitas casas. Os custos estão simplesmente subindo. Os custos do aço estão subindo. Todos os dias eles estão subindo. E ainda não houve porque os salários seguem. Quero dizer, se o UAW escreve um contrato de 3 anos, temos um contrato de 3 anos. Mas se você está comprando aço na General Motors ou em algum lugar, você está pagando mais a cada dia. Então é uma economia, realmente. Está fervendo, quero dizer. E não esperávamos isso. Quero dizer, todas as nossas empresas, quando pensavam que seríamos permitidos voltar ao trabalho ou várias operações, fechamos as lojas de móveis. Mencionei, você sabe, elas foram fechadas por 6 semanas ou mais, em média. E eles não sabiam o que iria acontecer quando abriram. E você sabe, eles não podem impedir as pessoas de comprar coisas, e não podemos entregá-las. Mas eles disseram, bem, tudo bem, porque ninguém mais pode entregá-las também. E esperaremos por 3 meses ou algo assim, enquanto o atraso cresce. E então pensamos que terminaria quando os pagamentos de $600 terminassem. Continuou indo. E continua indo, e continua indo, e continua indo. E eu recebo os números a cada semana, ligo para obter as informações, e revisamos dia a dia. O que aconteceu em 3 lojas diferentes em Chicago, Kansas City e Dallas, e simplesmente não para. As pessoas têm dinheiro no bolso e pagam preços mais altos. E quando os preços dos tapetes sobem em 1 ou 2 meses, você sabe, eles anunciam um aumento de preço porque nossos custos estão subindo. As cadeias de suprimentos estão todas confusas para todos os tipos de pessoas. Mas é quase uma mania de compra, exceto em certas áreas. Você não pode comprar. Você realmente não pode comprar viagens aéreas internacionais. E há isso. O dinheiro está sendo desviado de uma pequena parte da economia para o restante. E todo mundo tem mais dinheiro no bolso do que antes. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação terrível para uma porcentagem das pessoas. Você sabe, este terno, eu não uso um terno há praticamente 1 ano. E isso significa que o tintureiro foi à falência. Quero dizer, ninguém está trazendo ternos para serem limpos a seco e ninguém está trazendo camisas brancas. O lugar onde minha esposa vai, o pequeno empresário. Se você não tinha serviços de entrega e retirada para restaurantes, você foi prejudicado. Por outro lado, se você tem instalações de retirada, você sabe, as vendas nas mesmas lojas da Dairy Queen aumentaram muito e eles se adaptaram. Mas não é uma economia sensível a preços agora, de forma alguma. E eu não sei exatamente como isso aparece em diferentes índices de preços. Mas há mais inflação acontecendo do que bastante. Mais inflação acontecendo do que as pessoas teriam antecipado há apenas 6 meses, ou algo assim. Sim, e há um homem muito inteligente que acha que é perigoso. E isso é só o começo. A inflação vai te afetar. É certo que teremos inflação ao longo do tempo. E estamos seguindo políticas neste país agora para estimular coisas que estimulam negócios, que inevitavelmente terão algumas consequências inflacionárias. E na medida em que pegamos dinheiro emprestado do resto do mundo, seria muito humano da parte dos políticos, no futuro, decidir que prefeririam pagar o resto do mundo de volta com dólares, que valem muito menos do que os dólares que pegaram emprestados. Quero dizer, é a maneira clássica de reduzir o impacto e o custo da dívida externa. E estamos acumulando muita dívida externa. Sempre acho interessante quando os políticos agora falam sobre usar o dinheiro dos contribuintes para fazer isso e aquilo. E como os contribuintes estão pagando os bônus na AIG. Não aumentamos os impostos de forma alguma neste país. Os contribuintes não estão pagando nada além do que pagavam há alguns anos. Na verdade, as receitas federais este ano, que eram perto de 2,6 trilhões de dólares. Há alguns anos, talvez mais como 2,3 trilhões de dólares. Então estamos pegando menos dinheiro dos contribuintes. As pessoas que realmente estão pagando pelas coisas que estamos fazendo agora provavelmente serão as pessoas que estão comprando investimentos de dólar fixo. Muito disso do governo dos EUA.
e que descobrirão que o poder de compra, quando forem resgatar esses investimentos, será muito menor. Então você pode dizer que os bônus da AIG provavelmente estão sendo pagos principalmente pelos chineses, em termos da perda de poder de compra, que terão com suas participações em títulos do governo dos EUA, muitos anos depois. Mas soa melhor dizer que os contribuintes estão pagando do que dizer que os chineses estão pagando mais. É uma situação interessante. Eu leio aquele comentário todos os dias sobre como os contribuintes estão fazendo isso e aquilo, e meus impostos não foram aumentados. Seus impostos não foram aumentados. Eles vão me dar $250 de volta aqui em breve. Os contribuintes não pagaram nada até agora. E meu palpite é que o preço final de grande parte disso será pago por uma redução no valor real dos investimentos de dólar fixo no futuro. E isso será a coisa mais fácil de fazer. E se for a coisa mais fácil de fazer, é a coisa mais provável de acontecer. Então você verá muita inflação. Agora, a melhor proteção contra a inflação é o seu próprio poder de ganho. Se você for o melhor professor, se você for o melhor cirurgião, se você for o melhor advogado, você sabe, o que quer que seja, você comandará uma parte do produto de bens e serviços de outras pessoas. Não importa qual seja a moeda, seja conchas ou Reichsmarks ou dólares, então seu próprio poder de ganho é de longe a melhor. Se você for o melhor jornalista, o que quer que seja, você obterá sua parte da torta econômica nacional. Independentemente do valor do que a moeda pode ser, é medido contra algum padrão anterior. A segunda melhor proteção é um negócio maravilhoso. Se você possui a marca Coca-Cola, você obterá uma parte do trabalho das pessoas daqui a 20 anos e 50 anos para o seu produto, e não faz diferença. O que aconteceu com o nível de preços? Em geral, porque as pessoas vão desistir de 3 minutos de trabalho, seja o que for para desfrutar, você sabe 12 onças de você sabe de um produto que gostam. Então, esses são os grandes ativos. Seu próprio poder de ganho primeiro, e depois o poder de ganho de um negócio maravilhoso que não requer investimento de capital pesado. Se requer investimento de capital pesado, você será prejudicado pela inflação. E com essas diretrizes, eu diria que a melhor coisa a fazer é investir em si mesmo. Sim, o jovem deve se tornar um neurocirurgião e investir na Coca-Cola em vez de títulos do governo. Se você descontar e estiver descontando nas taxas de juros atuais, as ações estão muito baratas. Agora, a questão é o que as taxas de juros farão ao longo do tempo. Mas há uma visão do que as taxas de juros serão baseadas na curva de rendimento até 30 anos. E assim é uma época fascinante. Nunca vimos realmente o que é injetar dinheiro na base, que estamos fazendo isso em uma base fiscal, enquanto seguimos uma política monetária de algo próximo a taxas de juros zero. E é extremamente agradável. Mas em economia, há uma coisa que sempre se deve lembrar. Você nunca pode fazer uma coisa. Você sempre tem que dizer. E então uma. E estamos enviando somas enormes. Quero dizer, o presidente disse isso na quarta-feira. 85% das pessoas. Vamos receber um cheque de $1.400. 85%. E há alguns anos, estávamos dizendo que 40% das pessoas nunca poderiam conseguir $400 em dinheiro. Então temos 85% das pessoas recebendo essas somas. E até agora, não tivemos consequências desagradáveis disso. Quero dizer, as pessoas se sentem melhor. As pessoas que recebem o dinheiro se sentem melhor. E as pessoas que estão emprestando dinheiro não se sentem muito bem. Mas isso faz as ações subirem. Isso faz os negócios prosperarem. Isso faz um eleitorado feliz. E veremos se causa alguma outra coisa. E se não causar mais nada, você pode contar com isso continuando de uma maneira muito grande. Mas há consequências para tudo em economia. Mas é por isso que os Googles e os Apples, e não possuímos o Google, não possuímos a Microsoft, mas são empresas incríveis em termos do que ganham sobre o capital. Eles não requerem muito capital. E eles produzem mais dinheiro. E se você está tentando encontrar títulos que produzam mais dinheiro? Do governo federal, temos 100 bilhões que estão produzindo como 30 ou 40 milhões de dólares por ano, ou o que quer que seja, dependendo das taxas de curto prazo. Então isso coloca a pressão, que é exatamente claro o que as autoridades monetárias querem fazer. Quero dizer, eles estão pressionando a economia em uma, e estão fazendo isso na Europa, de maneira ainda mais extrema. E estão pressionando,
E estamos ajudando com a política fiscal, e as pessoas se sentem bem, e as pessoas ficaram insensíveis aos números, trilhões. Não significam nada para ninguém. E $1.400 significam algo para eles. Então veremos para onde tudo isso leva. Mas é Charlie. E considero o filme mais interessante de longe que já vimos em termos de economia, não é? Sim, e os economistas profissionais, claro, ficaram muito surpresos com o que aconteceu. Lembra-me do que Churchill disse sobre Clement Attlee. Ele disse que era um homem muito modesto e tinha muito a ser modesto. E isso é exatamente o que aconteceu com os economistas profissionais. Eles estavam tão confiantes sobre tudo e descobriu-se que o mundo é mais complicado do que pensavam. Keynes disse muitos anos atrás que é um imposto invisível, que apenas um homem em 1 milhão realmente entende. E é um imposto sobre as pessoas que tiveram fé na moeda que o governo emitiu. A melhor proteção, o melhor investimento contra a inflação, é melhorar seu próprio poder de ganho, seus próprios talentos. Muito poucas pessoas maximizam seus talentos. E se você aumentar seus talentos, eles não podem tributá-lo enquanto você está fazendo isso. Eles não podem tirar isso de você. Então, se você se tornar mais útil em suas atividades, sua profissão, você sabe, médico, advogado, seja o que for, essa é a melhor proteção contra uma moeda que pode declinar a uma taxa rápida. O melhor investimento, investimento passivo, penso que é um bom negócio. Se você possui uma participação em um bom negócio, é muito provável que mantenha o poder de compra. Não importa o que aconteça com a moeda. Mas é interessante nos Estados Unidos. O valor do dólar, desde que nasci, caiu 94% para 6 centavos. Então, a inflação é um imposto muito cruel para as pessoas que acreditam em dólares fixos. Mas as coisas podem funcionar bem, mesmo em tempos de inflação. Quero dizer, se alguém me dissesse quando nasci que a nota de $1 iria para 6 centavos, eu poderia ter dito, deixe-me voltar. Não estou interessado em emergir para esse tipo de mundo. Mas na verdade funcionou muito bem. Então não tenho reclamações. Investir em si mesmo é a melhor coisa que você pode fazer. Qualquer coisa que melhore seus próprios talentos. Ninguém pode tirar isso de você. Eles podem acumular déficits enormes e o dólar pode se tornar muito menos valioso. Você pode ter todos os tipos de coisas acontecendo, mas se você tiver talentos e maximizou seus talentos, você tem um ativo incrível. E isso não significa que todos devem ir para a faculdade. Mas significa que qualquer maneira que você encontre para melhorar suas habilidades de comunicação é extremamente importante. Quero dizer, eu fiz o curso Dale Carnegie, pelo qual paguei $100 e valeu um diploma universitário. Eu aconselho os estudantes o máximo possível. Procure o trabalho que você aceitaria se não precisasse de um trabalho, não passe pela vida sonambulando e não diga que tudo vai ser ótimo. Você sabe, farei isso e farei aquilo, e estou apenas esperando envelhecer. Você realmente quer estar fazendo o que ama fazer. E você não pode necessariamente encontrar isso no seu primeiro trabalho, mas não desista antes de encontrar. Você vai cometer erros na vida. Quero dizer, não há dúvida sobre isso. Você não quer cometê-los nas grandes decisões, você sabe. Quem você se casa e coisas assim. Então, não há como. Vou tomar muitas decisões de negócios e investimentos sem cometer alguns erros. Eu posso tentar minimizá-los. Eu não fico remoendo-os. Eu não olho para trás. Os maiores erros são os que na verdade não aparecem. São os erros de omissão. Em vez de comissão, nunca perdemos tanto dinheiro em nenhum investimento. Mas são as coisas que eu sabia o suficiente para fazer, e não fiz. Perdemos lucros de até talvez $10 bilhões em coisas que eu sabia o suficiente para fazer, e não fiz. Agora, o fato de eu não ter comprado a Microsoft lá atrás não é uma oportunidade perdida porque eu não sabia o suficiente para tomar essa decisão. Mas houve outros investimentos onde eu sabia o suficiente para tomar a decisão. E por uma razão ou outra, eu não fiz nada ou fiz em pequena escala. Eu estava sugando meu polegar quando deveria estar assinando cheques, basicamente. E sabe, esses não aparecem. Não há lugar onde mostre oportunidades perdidas, mas perdi algumas grandes. Os triunfos na vida são parcialmente triunfos, porque você sabe que nem tudo será um triunfo. E eu nunca ficaria muito obcecado com os erros. Conheço muitas pessoas que realmente se agoniam com eles, e simplesmente não vale a pena. Quero dizer,
Amanhã é outro dia e você vive em frente e simplesmente segue para a próxima coisa. A natureza do que faço significa que tenho que pensar de maneira bastante independente. Porque se eu fizer uma pesquisa, vou fazer o que todos os outros estão fazendo. E geralmente não acho isso muito útil em investimentos. Então preciso ter um ambiente e preciso ter um temperamento pessoal que me permita pensar por conta própria. E tenho um parceiro incrível, um cara chamado Charlie Munger. Você não pode encontrar ninguém mais inteligente, com melhor qualidade de qualquer coisa, mas pensamos muito de forma semelhante. E conversamos ocasionalmente sobre as coisas. Mas não falamos com muita frequência porque eu sei como ele pensa. Ele sabe como eu penso, ele me ensinou muito, você sabe. Então, se eu precisar reunir um gabinete para tomar decisões ou algo assim, provavelmente não deveria estar dirigindo o lugar. E isso não me incomoda ter a responsabilidade por isso. Mas simplesmente não quero submeter isso a uma votação porque já vi muitos, particularmente no mundo dos investimentos. À medida que você tem grupos maiores e maiores tomando decisões, elas se tornam cada vez mais homogêneas. E não acho que você jamais conseguirá decisões de investimento brilhantes de um grande comitê. Sempre vejo QI e talento como uma espécie de representação da potência do motor. Mas em termos de saída, a eficiência com que o motor trabalha depende da racionalidade. Porque muitas pessoas começam com motores de 400 cavalos de potência e obtêm 100 cavalos de potência de saída. E é muito melhor ter um motor de 200 cavalos de potência e obter toda a saída. Então, por que as pessoas inteligentes fazem coisas que interferem realmente em obter a saída que merecem? Isso se resume aos hábitos e ao caráter e ao temperamento. E realmente se resume a se comportar de maneira racional, não se atrapalhar, como eu disse. Todo mundo aqui tem a capacidade absoluta de fazer qualquer coisa que eu faça e muito além. E alguns de vocês vão conseguir, e outros não. Os que não conseguirem, será porque se atrapalharão, não porque o mundo não permita. Será porque vocês não se permitirão. Você quer se associar com pessoas que são o tipo de pessoa que você gostaria de ser. Você vai se mover nessa direção. E a pessoa mais importante de longe a esse respeito é seu cônjuge. Não posso enfatizar o quão importante isso é. Os amigos que você tem, eles o formarão à medida que você atravessa a vida e faça bons amigos. Mantenha-os pelo resto de sua vida, mas que sejam pessoas que você admire, além de gostar deles. Tenho uma crença antiquada de que só devo esperar ganhar dinheiro com coisas que entendo. E quando digo entender, não quero dizer entender o que o produto faz ou algo assim. Quero dizer, entender como é provável que a economia do negócio se pareça daqui a 10 ou 20 anos. Eu sei em geral como será a economia, digamos, da Wrigley, fabricante de chicletes, daqui a 10 anos. A internet não vai mudar a maneira como as pessoas mastigam chiclete. Não vai mudar qual chiclete elas mastigam. Se você possui o mercado de chicletes de uma maneira grande e tem Double Mint, Spearmint e Juicy Fruit, essas marcas estarão lá daqui a 10 anos. Então não posso dizer exatamente como serão os números na Wrigley, mas não estarei muito longe se tentar olhar para frente em algo assim. Avaliar essa empresa está dentro do que chamo de meu círculo de competência. Entendo o que eles fazem, entendo a economia disso. Entendo os aspectos competitivos do negócio. Então, entender as consequências econômicas de um negócio é diferente de prever o fato de que uma indústria vai se sair maravilhosamente. Então, quando olho para os negócios da internet ou para os negócios de tecnologia, eu digo, isso é uma coisa maravilhosa e adoro brincar no computador. E agora eu peço meus livros na Amazon e todas as coisas, mas não sei quem vai ganhar. A menos que eu saiba quem vai ganhar, não estou interessado em investir. Vou apenas brincar no computador. Definir seu círculo de competência é o aspecto mais importante do investimento. Não é o quão grande é o seu círculo. Você não precisa ser um especialista em tudo, mas saber onde está o perímetro desse círculo, o que você sabe e o que não sabe, e ficar dentro dele é o mais importante. Tom Watson, Sr., que começou a IBM, disse em seu livro, não sou um gênio, mas sou inteligente em alguns pontos, e fico em torno desses pontos. E sabe, esse é o segredo. Então, se eu entender algumas coisas e ficar nessa área, vou me sair bem. E se eu não entender algo, mas me empolgar com isso porque meus vizinhos estão falando sobre isso, as ações estão subindo e tudo.
E eu começo a brincar em outro lugar. Eventualmente vou ser esmagado. E mereço. Conheci Bob Woodward. E ele tinha acabado de lançar Todos os Homens do Presidente. E de repente, aos 30 anos, ele estava ficando bastante rico. E tivemos café da manhã ou almoço no Madison Hotel. E ele disse: "O que faço com esse dinheiro?" E eu disse: "Investir é apenas atribuir a si mesmo a história certa." Eu disse: "Imagine que Ben Bradley esta manhã disse a você: qual é o valor da empresa Washington Post? O que você faria? Você teria que escrever a história em um mês. Você sairia e entrevistaria corretores de TV, corretores de jornais e proprietários, e tentaria avaliar cada ativo." Eu disse: "É isso que eu faço. Atribuo a mim mesmo a história certa, e não é mais do que isso. Agora, há algumas histórias que não posso escrever. Se você me pedir para escrever uma história sobre o valor de um negócio glamouroso, mas não lucrativo, eu não sei como escrever essa história. Mas se você me pedir para escrever uma história sobre o valor da Potomac Electric Power, ou algo assim, eu posso escrever a história. E é isso que estou fazendo todos os dias. Tem sido minha pintura por 50 e tantos anos. Eu posso pintar o que quero. Não preciso seguir o que Wall Street está me dizendo para fazer no próximo trimestre ou algo assim. Então, possuo o pincel, possuo a tela. E a tela é ilimitada. Agora isso é um jogo muito bom. E eu posso fazer isso todos os dias com pessoas que gosto. Não preciso me associar com ninguém que faz meu estômago se revirar. Sabe, eu disse muitas vezes que se você chegar aos 65 ou 70 anos e mais tarde, e as pessoas que você quer que te amem realmente te amarem, você é um sucesso. Nunca vi ninguém chegar a essa idade, quero dizer, não estou falando de alguém em extrema pobreza, ou dor, ou algo assim. Mas nunca vi ninguém que se tenha muitas pessoas que o amam, que seja infeliz. E vi algumas pessoas muito, muito ricas que agora, aos 86. Quero dizer, vi muitas pessoas que envelheceram. E nunca vi ninguém que tem 70 anos ou mais que se sentisse bem com seus filhos, que se sentisse mal com sua vida. Em toda a minha experiência, vi muitas pessoas com muito dinheiro onde isso não deu certo na família. Eles não se sentiam bem com seus filhos, ou os filhos não se sentiam bem com eles. Mas, seja qual for a forma, fracassaram na tarefa de ensino mais importante que tinham e no relacionamento pessoal. E às vezes isso acontece por razões externas, mas realmente nunca conheci ninguém, independentemente de suas circunstâncias econômicas, que sentisse que sua vida foi um fracasso. E conheci um cara que era extremamente rico. Ele colocou muito dinheiro no nome dos filhos. Ele não queria que eles tivessem nenhum controle sobre isso. Uma vez por ano, ele jantava com eles e tentava fazer com que assinassem sua declaração de imposto de renda em branco. Agora, imagine isso, sabe, com esse caso, 4 filhos. Nenhum deles ele queria ter confiança suficiente ou para ter. É simplesmente loucura. Quero dizer, ele os manipulava durante esse jantar e eles sabiam exatamente o que estava acontecendo uma vez por ano, sabe? E então ele os subornava, de certa forma, para assinarem a declaração de imposto de renda em branco, para que ele pudesse arquivá-la e eles não soubessem o que tinham. Eu vi isso repetidamente. Quando as pessoas tiveram sucesso, vi muitos outros também. Mas o sucesso é um fracasso nos negócios. E não acho que eles se sintam bem com a vida. Toda a gestão de capital a longo prazo. E espero que a maioria de vocês esteja familiarizada com isso. Mas toda a história é realmente fascinante. Porque se você pegar John Meriwether e Eric Rosenfeld, Larry Hillenbrand, Greg Hawkins, Victor Haghani, os 2 vencedores do Prêmio Nobel, Merton e Scholes, se você pegar os 16, eles provavelmente têm uma média de QI tão alta quanto qualquer 16 pessoas trabalhando juntas em um negócio no país, incluindo na Microsoft, ou onde você quiser nomear. Então há uma quantidade incrível de intelecto naquela sala. Agora combine isso com o fato de que esses 16 tinham extensa experiência no campo em que estavam operando. Quero dizer, não era um grupo de caras que ganharam dinheiro vendendo roupas masculinas e de repente entraram no mercado de valores mobiliários ou algo assim. Eles tinham em média. Os 16 provavelmente tinham 300, 50 ou 400 anos de experiência, fazendo exatamente o que estavam fazendo. E então você adiciona o terceiro fator de que a maioria deles tinha praticamente todo o seu patrimônio substancial no negócio. Então eles tinham seu próprio dinheiro.
Centenas e centenas de milhões de dólares do próprio dinheiro. Super alta intelectualidade trabalhando em um campo que conheciam e essencialmente foram à falência. E isso para mim é absolutamente fascinante. Quero dizer, se eu algum dia escrever um livro, será chamado Por que pessoas inteligentes fazem coisas estúpidas? Meu parceiro diz que deveria ser autobiográfico, mas isso pode ser uma ilustração interessante. E essas são pessoas perfeitamente decentes. Eu os respeito, e eles me ajudaram quando tive problemas com Solomon. E eles não são pessoas más de forma alguma, mas para ganhar dinheiro que não tinham e não precisavam, eles arriscaram o que tinham e precisavam. E isso é tolice. Isso é simplesmente tolice. Não importa qual é o seu QI. Se você arrisca algo que é importante para você por algo que não é importante para você, simplesmente não faz sentido. Não me importo se as probabilidades são 100. Há uma que você tenha sucesso ou 1000. Há uma que você tenha sucesso. Se você me der uma arma com 1000 câmaras, 1 milhão de câmaras nela, e há uma bala em uma câmara, e você disse, coloque-a no seu templo. Quanto você quer ser pago para puxar o gatilho? Eu não vou puxar o gatilho. Você pode nomear qualquer quantia que quiser, mas isso não faz nada por mim no lado positivo. E acho que o lado negativo é bastante claro. Então não estou interessado nesse tipo de jogo. E ainda assim, as pessoas fazem isso financeiramente, sem pensar muito sobre isso. Uma coisa que eu vou te dizer, que eu não percebi quando estava saindo da escola, é o quanto a pessoa em comum se destaca para você. E não é porque eles têm QIs de 200 ou algo assim. É realmente por causa de como se comportam, sabe? O que trazem, a energia que trazem, o compromisso que trazem, a qualidade de como fazem as coisas, como tratam as pessoas ao seu redor. Todos os tipos de coisas. Mas você se destacará muito mais do que poderia imaginar. Uma das coisas que você deve fazer é, goste ou não, ficar muito confortável. Pode levar um tempo com a oratória, por exemplo. Quero dizer, essa é uma habilidade que vai durar 50 ou 60 anos. E é uma responsabilidade se você não gostar de fazer isso e ficar desconfortável fazendo isso. Isso quase vai durar 50 ou 60 anos. E é uma habilidade necessária. Mas muitas das habilidades são apenas habilidades humanas. Se você conseguir o melhor das pessoas ao seu redor, isso é um talento raro e não se correlaciona com o QI. Correlaciona-se com uma atitude em relação ao mundo e em relação às outras pessoas. E é um talento que, se você trabalhar nisso cedo e for realmente consciente sobre isso, você sabe. Você não precisa superar outras pessoas, você sabe, você não precisa ser mais inteligente do que elas ou qualquer outra coisa. Você quer trazer o melhor nelas. Isso pagará grandes dividendos.